no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Deixa a tua Bíblia aberta aí comigo, em nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 1. Tema da nossa palavra nessa noite: Jesus, o único que pode mudar a sua história. Amém? Não tem outro, meu irmão. Ninguém, nem nós mesmos podemos mudar a nossa história, porque muitas vezes nós deixamos de executar o projeto de Deus e começamos a executar o nosso próprio projeto, e aí a nossa história muda, mas não para melhor, e sim para o pior. Por que Jesus é o único que pode mudar a nossa história, meu irmão? Antes de Jesus vir, que veio os profetas, que Deus enviou, tudo ali, determinou. Mas após a vinda de Jesus, nós podemos falar que houve o antes e o depois, amém? Quando nós vamos ler alguma história, aí você vê lá, antes de Cristo ou depois de Cristo, amém? Então Jesus, ele é o único que pode mudar a sua história, meu irmão. Porque a vinda de Jesus no mundo foi para isso mesmo, para dividir entre o antes e o depois. Mas também Jesus, ele veio para quê, meu irmão? E por quê? Porque ele é o único que pode transformar a história da humanidade. Após a vinda de Jesus, muitos milagres aconteceram, amém? Restauração, o véu se rasgou, nós hoje vivemos pela graça. Houve o que? Transformação. E é por isso que o tema da palavra nessa noite é Jesus, único que pode mudar a sua história. Quem precisa de ter a sua história mudada nessa noite, irmão? Bem, então tenha certeza que Jesus, ele pode fazer isso por mim e por você também. Amém? E esse Deus maravilhoso, esse nosso Senhor Jesus, aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aqui fala da cura de um leproso. Amém? Todos acharam aí? A palavra do Senhor diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Por quê que nós vamos iniciar a palavra nessa noite falando deste homem? Deste homem que vivia, com certeza, o pior momento da sua vida. A palavra de Deus aqui não fala quantos anos este homem estava nesse estado. Mas a lepra era a doença mais temida na antiguidade, meu irmão. A lepra era uma doença, era uma enfermidade que todos temiam. E a lepra também era uma enfermidade que tirava as pessoas do meio da sociedade. Aquele que estava leproso saía até mesmo do seu próprio lar. Eles mandavam que tirasse do meio do arraial, da sinagoga, aonde quer que eles estivessem, era separado, tinha que ficar fora. Então ele perdia o contato, era uma vida solitária. Uma vida, miserável. Porque imagine você não poder ter acesso aos lugares aonde você gostava de ir, ou gostaria de ir, não ter acesso nem à sua própria família, ou aos seus amigos, às pessoas que você mais gostava, porque naquela época, meu irmão, a lepra era uma doença temida pelos homens. E aqui a palavra de Deus fala, e nós vamos aprender nessa noite, que este homem, ele teve uma oportunidade na sua vida. Este homem, verdadeiramente, quando ele ouviu, ou quando ele soube que Jesus estaria chegando,
próximo dele, ou indo até na região onde ele estava, com certeza, ele falou: olha, chegou a minha vez. Ali há um homem que pode mudar a minha história. Porque verdadeiramente esse homem, com certeza naquela época, muitos, falaram para ele de alguns remédios, passou-se muitas coisas ali, com certeza as pessoas ensinaram ele a fazer todo tipo, de coisa para ver se ele ficava curado, mas não ficou. O que eu quero que você entenda nessa noite: somente Jesus pode mudar a nossa história. Somente Ele. Este homem, a palavra de Deus aqui, ela é tremenda e maravilhosa. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, que a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 40, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, ele dizia: se queres bem, pode me limpar. Irmão, em outras traduções diz que esse homem se prostrou. Em outras traduções diz que ele enfrentou uma multidão para chegar até Jesus. Mas, como eu disse para você agora há pouco no início, uma pessoa leprosa, ela não podia estar no meio do povo, amém? Então o primeiro passo desse homem foi romper. O primeiro passo desse homem foi romper obstáculos, porque para ele chegar até Jesus, a palavra de Deus diz que quando Jesus caminhava, a multidão caminhava junto com Jesus. Como que esse homem passou pela essa multidão, meu irmão? Como que esse homem, chegou até Jesus? Ele teve que enfrentar os obstáculos. Com certeza ele teve que enfrentar cara feia, ele teve que enfrentar pessoas dizendo para ele: vai embora, sai daqui, que você não pode estar no nosso meio. Mas ele tinha um alvo, ele sabia que somente Jesus era o único que poderia mudar a sua história. E ele olhou firmemente e falou: eu vou chegar até Jesus. E ele chegou, meu irmão. E a palavra de Deus diz que esse homem se aproximou de Jesus. Ele verdadeiramente, para ser alcançado e para viver o milagre, ele foi até Jesus e rompeu as barreiras. Ele verdadeiramente abriu mão do que as pessoas diziam ou achavam, mas ele com certeza olhou e falou: é a minha oportunidade e eu não abro mão dela. Amém? E a palavra do Senhor aqui, vamos continuando, que eu gostaria de ver com você aqui também e compartilhar o que Jesus colocou aqui no meu coração. No versículo 41 diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: queres ser limpo? Oh, irmão, olha que maravilha. Este homem chegando até Jesus, Jesus olhou para ele e teve que compaixão daquela situação. Mas por que Jesus olhou para ele de uma forma diferente, meu irmão? Porque este homem também se apresentou diante de Jesus de uma forma diferente. Ele rompeu as barreiras. Ele verdadeiramente não se curvou diante da situação. Com certeza, ele olhou para Jesus e: olha, tu és o único que pode mudar a minha história. E Jesus, olhando para ele, meu irmão, teve compaixão dele. E Jesus, olhando para ele, com certeza, o Senhor nos leva lá em Hebreus, capítulo 12. Coloca lá para nós, Paloma. Versículo 1. Hebreus, capítulo 12. Capítulo 11, perdão. 11 e 1. Para que nós possamos compartilhar junto. Quando Jesus olhou para esse homem, com certeza, esta palavra se cumpriu. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. Mas pastor, não estou entendendo. Como assim? Meu irmão, o significado da palavra fé, que nós estamos vendo ali, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, amém? Mas também é do que? É a convicção de fatos que não se vê.
O que isso tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite, meu irmão? Que a fé, eu quero compartilhar com você aqui o que o Senhor colocou no meu coração. A fé visualiza o futuro. E este homem, quando viu Jesus, ele visualizou a sua história mudada. Isto é fé. Amém? Quando esse homem ele olhou para Jesus, ele visualizou o quê? A sua história mudada. Ele, quando olhou para Jesus, ele viu a sua história transformada. Ele já olhou para Jesus e falou: olha, certamente esse é o único que pode mudar a minha história. Esse é o único que pode verdadeiramente me curar. Esse verdadeiramente é o único que pode trazer sobre a minha vida a existência daquilo que não existe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Meu irmão, a fé visualiza o futuro. Amém? Mas a fé também, ela nos faz agir no presente. Este homem, ele visualizou o futuro, só que ele agiu no presente. Eu já disse para vocês aqui, né, uma palavra que o bispo diz lá em Goiânia, que ele diz assim: nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos refazer o nosso presente e determinar o nosso futuro. E isso que aconteceu ali, meu irmão. E é isso que acontece também nas nossas vidas. A fé é visualizar o futuro, mas é agir no presente. Você não pode simplesmente visualizar o futuro se você não ter uma ação agora, se você não colocar em ação agora, para que o seu futuro venha a ser melhor. Talvez você adentrou aqui nessa noite e você não está passando pela mesma circunstância que esse homem está. O seu momento é outro. Mas este homem, esta enfermidade levou ele a viver os piores momentos da sua vida. Esse homem, com certeza, ele passou por muitas humilhações que hoje nós também passamos de outra maneira. Mas esse homem, ele teve o que? Fé. Ele visualizou o futuro quando ele teve um encontro com Jesus. Quando ele verdadeiramente olhou e falou: olha, este é o que pode mudar a minha história. Esse verdadeiramente vai me tirar dessa vida de lepra e vai me fazer viver novamente os meus sonhos, meus projetos. Este homem, o qual todos estão falando, esse Jesus, verdadeiramente ele vai restaurar a minha vida, a minha família. Eu vou poder novamente adentrar o meu lar e caminhar junto com a minha família. Eu vou poder novamente voltar a trabalhar. Eu vou novamente voltar a ter uma vida junto com todos aqueles que eu amo. Então, quando esse homem olhou para Jesus, meu irmão, e verdadeiramente ele entendeu que é o único que poderia mudar a sua história. Eu digo para você nessa noite também, ele é poderoso para transformar a sua história. Ele também é poderoso para mudar a situação o qual você está vivendo e eu também. Amém? Mas o que nós precisamos, meu irmão? Nós precisamos entender que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Só esperam no Senhor aqueles que têm fé, meu irmão. E nós precisamos visualizar verdadeiramente o melhor de Deus. Nós precisamos visualizar, né, a mudança do Senhor em nossas vidas, nos projetos nossos, né, em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos crer e fazer como que esse homem, né, mas nós precisamos também o que? Romper barreira. Amém? Glória a Deus. E aqui também eu quero compartilhar com os irmãos que o Espírito Santo colocou no meu coração, que este homem, né, o leproso, ele fez exatamente isto quando foi até Jesus. Ele olhou para o futuro, mas agiu no presente, meu irmão. Se este homem tivesse ficado quieto no lugar onde as pessoas disseram que ele tinha que ficar, se este homem tivesse ficado parado lá no tempo, simplesmente olhando para as suas lepras e dizendo: olha, não tem mais jeito, né? Verdadeiramente eu não vou conseguir mais viver a vida que eu tinha. Eu tenho que aceitar, porque se está acontecendo comigo é porque Deus está permitindo. Não, eu tenho que aceitar porque esse é meu destino. Eu quero dizer para você aqui, meu irmão, a palavra do Senhor diz que nós não devemos conformar com este século, amém?
E também nós não devemos conformar com enfermidade, com tudo aquilo que não pertence a Deus, não. O Senhor está aí para fazer um milagre em nossas vidas, amém? Ele é o único que pode mudar na nossa história. O que fez a diferença na vida deste homem foi que ele, quando soube que Jesus estava lá, a primeira coisa que ele fez, meu irmão, ele passou pela multidão e ele se prostrou diante do Senhor, reconhecendo a autoridade, reconhecendo o que ele poderia fazer na vida dele. E a palavra de Deus ainda diz assim, meu irmão, no finalzinho do versículo 40, se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou-lhe e disse, quero ser limpo. Jesus queria a cura daquele homem, amém? Eu tenho uma boa notícia para você também. Jesus também quer transformar a sua vida em nome de Jesus, mudar a tua história. O Senhor também quer verdadeiramente operar um milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. E esse Jesus, ele continua mudando história. Quem crê? Bem, você acredita que Jesus ainda continua mudando história, meu irmão? Mas tem algumas histórias que Jesus mudou ainda lá no passado que parecia impossível. Tem algumas histórias que Jesus, quando chegou até essas pessoas, parecia que não tinha mais jeito. Aos olhos humanos, acabou. Talvez tenha um projeto na sua vida que você olha para ele e fala, esse não vai se cumprir. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se for o sonho de Deus para a sua vida, vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Vai se cumprir. Porque tem situações nas nossas vidas que nós olhamos e falando, olha, não vai ter mais jeito mesmo, então eu vou parar por aqui. Mas veja bem, meu irmão, abra a tua Bíblia comigo, mais um pouquinho à frente em Lucas, capítulo 7. Jesus, ele continua mudando história. Jesus, ele continua atuando. Jesus, ele continua fazendo milagres. Algumas coisas que parecem não ter mais jeito, meu irmão, com Jesus tem jeito. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11. A palavra de Deus diz assim, todos acharam, amém? Lucas 7, 11. E aconteceu pouco depois, irei na cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. Amém? Meu irmão, você já parou para ler esse texto, a profundidade do poder e da autoridade do Senhor Jesus? De como que esse homem, que veio para nos libertar, verdadeiramente atua com poder? A palavra de Deus aqui diz, nós vimos falar do leproso, o Senhor mudou a história daquele leproso, o Senhor curou ele, e agora a palavra de Deus nos leva a uma viúva da cidade de Naim, que estava já indo para enterrar o seu filho amado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ia entrando na cidade, meu irmão. E eu gostaria que você voltasse comigo no versículo 12, que diz assim, quando chegou perto da cidade, eis que levava o quê, meu irmão? O que está escrito na tua Bíblia? O que ele estava levando? Amém? Alguém aqui tem medo de assombração? Vocês estão com medo de falar de fundo, gente? Isso não existe não, viu? Vamos novamente, vamos deixar melhor essa situação. Eu vou ler aqui novamente. E quando chegou perto da porta da cidade, eis
que levavam o quê, meu irmão? Aí, coloca para fora esse trem. Hã? Esse nem defunto foi, meu irmão. O Senhor fez um milagre na vida dele. A palavra do Senhor aqui, né? Primeiro passo que nós podemos ver aqui, primeiro ponto, como mudar a história de um defunto, meu irmão. O Senhor chegou, o menino já estava morto, o jovem já estava morto, né? O Senhor chegou, aquela mãe com certeza já havia chorado, muito estava chorando porque era o último momento com o seu filho. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor se moveu de compaixão por aquela mãe. Olha aqui para mim, meu irmão. Olha bem para mim aqui. Esse Deus do qual eu estou falando nessa noite, que você serve, esse Jesus, ele chegou diante de uma mãe que estava pronta para enterrar o seu maior bem, a sua preciosidade, aquele que ela mais amava. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus chegou ali, sabe para quê? Para mudar a história daquela família. Se esse Deus Todo-Poderoso, meu irmão, mudou esta história que nós vamos ver aqui, a sua história também, Ele mudará, amém? Aquilo que tiver que mudar, o Senhor Jesus vai mudar. Porque assim como Ele se compadeceu desta mulher, nós temos o mesmo valor, você tem o mesmo valor para Jesus. O Senhor também se compadece de você. O Senhor também, quando vê as tuas lágrimas, o Senhor quando vê você enfrentando tanta dificuldade, com certeza Ele fala para o filho, olha, se ele me ouvir, se ele ouvir a minha palavra, ou se ela me ouvir a minha palavra, olha, verdadeiramente não estaria passando por isso. Mas não ouviu, mas eu creio que a partir de agora vai ouvir, e esta situação vai mudar, vai ser transformada, porque o Senhor nos chamou, sabe para quê, meu irmão? Para viver as melhores coisas, para que nós possamos verdadeiramente tomar posse das melhores coisas, para viver em paz. E quando eu digo melhores coisas, meu irmão, não estou falando de riqueza não, porque o melhor é ter Jesus conosco, amém? A melhor coisa é ter o Espírito Santo de Deus direcionando as nossas vidas. A melhor coisa é estender as nossas mãos para o alto e saber que é de lá que vem o nosso socorro. A melhor coisa é entender que eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas pela manhã vem a alegria, porque o Senhor está comigo, aleluia. A melhor coisa é saber que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo, meu irmão, e Ele está com você. Quando nós falamos de viver a melhor coisa, não é simplesmente bens materiais, mas é estar com o Senhor Jesus, é ter paz, poder deitar e verdadeiramente falar, Senhor, eu vou deitar e vou dormir, porque o Senhor vai me proteger. E quando acordar, dizer para o Senhor, Senhor, deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Isto é viver em paz, isso é ter o melhor de Deus, aleluia. E a palavra do Senhor aqui, no mesmo versículo aqui, meu irmão, versículo 12 diz assim, e eis que levava um defunto filho único de sua mãe. Veja bem, meu irmão, né? Como mudar a história desse jovem se já estava morto? E as coisas vão piorando. Era o filho único dessa mãe. E para piorar mais ainda, meu irmão, esta mulher ainda era viúva. Quer dizer, a família estava acabada até aquele momento. Até aquele momento ali, com certeza aquela mulher ia descendo junto com os demais que a acompanhavam ali, e com certeza ela ia dizendo, o que será de mim agora? O que eu vou fazer? Eu agora estou só, não tenho mais ninguém por mim, o meu esposo já foi, e agora o único filho também está indo. Com certeza ela estava se preparando para o pior. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, muitas vezes eu e você também olhamos para alguma situação e vemos como esta mulher viu. Nós não conseguimos enxergar uma saída. Sabe por quê? Porque nós olhamos até onde os nossos olhos conseguem enxergar, com os nossos olhos naturais. Mas se nós olharmos com os olhos da fé, nós vamos entender que tudo é possível ao que crê. Amém? E que o projeto de Deus, ele se cumpre sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor diz aqui,
No versículo 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Amém? Alguém lembra aqui que... Alguém lembra que já foi dita essa palavra aqui hoje? Não chores? Amém? Quando você chegar no velório, o Fabiano está dizendo aqui, né? Não chores. E Jesus chegou e falou: não chores. Sabe por que ele falou não chore, meu irmão? Porque ele, com certeza, aquelas lágrimas iam cessar. Porque com certeza ele chegou para operar um milagre. Porque com certeza ele chegou para mudar a história daquela família. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 14: e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. Amém? Irmão, Jesus, ele nunca chega e nunca chegará até mim, até você, simplesmente para dar um bom dia, simplesmente para passar pela sua vida e deixar da mesma forma que está. Não, ele chega para transformar, ele chega para mudar a história. Amém? Ele chega para colocar um ponto final no sofrimento, para que nós venhamos ter esperança, para que nós possamos viver verdadeiramente a palavra do Senhor. E Deus, nesta noite, ele nos trouxe aqui, não porque nós queremos estar aqui, ou nós projetamos estar aqui, não. O Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque o que ele tinha para falar para mim e para você, para cada um que está aqui, meu irmão, era projeto não nosso, mas dele. Porque talvez você estava na sua casa e pensando: será que eu vou hoje para a igreja? Talvez você estava na sua casa durante o dia e dizendo: poxa vida, tenho que ir para a igreja à noite. Ou vou me aprofundar mais um pouco. Veio aquele sentimento e você falou: hoje eu vou na igreja. Eu estou sentindo alguma coisa aqui. Eu quero dizer para você o que você está sentindo, meu irmão. É a direção do Espírito Santo, porque ele te trouxe aqui nessa noite, ele te conduziu aqui nessa noite, para que você venha viver verdadeiramente as melhores promessas e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Quantos creem aqui, meu irmão? Aleluia! Então abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13. Versículo 8. Esta é a boa notícia para vocês e para mim também. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Amém? Vamos ler aqui, todo mundo junto aqui? Quero contar até 3 e vamos ler junto aqui. 1, 2, 3. Vamos novamente? De novo. 1, 2, 3. Aleluia. Jesus mudou? Então ele continua mudando história, amém? Porque ele é o que, meu irmão? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia? Então ele continua operando sinais e maravilhas. Esse mesmo Jesus é o mesmo que fez o milagre na vida do leproso, é o mesmo que fez o milagre na vida desta mulher, a viúva de Naim, da cidade de Naim, é o mesmo que fez o milagre na mulher do fluxo de sangue, é o mesmo que curou o paralítico do tanque de Betesda. Tem mais milagre aí? Alguém conhece mais algum milagre desse Jesus? Alguém pode me dizer um outro milagre que Jesus fez? Amém? Não entendi? É o mesmo que fez a multiplicação dos pães. Alguém lembra de mais um milagre que esse Jesus fez, meu irmão? A mulher do fluxo de sangue. Tem mais milagre, não tem, gente? Não tô? Oi? Transformou a água em vinho.
Amém? E por que Jesus transformou a água em vinho, meu irmão? Por que Jesus mudou, né, a história daquela festa? Por que Jesus transformou aquela água em vinho? Ou por que aconteceu aquele milagre? Deixa eu melhorar aqui. Da transformação da água em vinho. Jesus estava naquela festa por quê? Deixa eu melhorar aqui para que vocês entendam. Ricardo, você vai numa festa por quê? Porque você foi convidado, amém? Jesus, ele estava naquela festa por quê? Então, quando nós convidamos Jesus, meu irmão, nós damos a oportunidade dele operar um milagre em nossas vidas. Quando nós convidamos Jesus, esses milagres aconteceram. Alguns, Jesus chegou até a casa ou até onde estava a pessoa. Mas em outros milagres, ele foi convidado a estar. As pessoas foram até Jesus, amém? Então, quantos querem um milagre na sua vida? Então, vamos convidar Jesus. Vamos convidar o Senhor para estar junto de nós nessa noite, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Fechasse os teus olhos. Porque Jesus, ele é o único que pode mudar a sua história. Ah, pastor, mas é verdade, mas há tanto tempo que eu preciso ter a minha história mudada, que eu preciso verdadeiramente ter esse encontro com Jesus. E a palavra dessa noite nos ensinou que aquele homem leproso, ele rompeu barreira, meus irmãos. E muitas vezes, a maior barreira na minha vida e na tua vida é o ânimo. Não são as pessoas, não é nenhuma enfermidade, mas é o ânimo que nos falta para buscar, para verdadeiramente nos aproximar do Senhor. Mas Deus nessa noite, Ele tem o melhor para a sua vida e para a minha vida também. Mas eu quero que você nessa noite, que você venha romper as barreiras, que você venha falar com o Senhor Jesus. Este homem, quando ele chegou, ele se prostrou diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele disse para o Senhor Jesus: se o Senhor quiser, eu ficarei limpo. Porque naquele momento não estava mais ali diante da sua própria vontade, mas era a vontade de Deus que tinha que se cumprir sobre a vida daquele homem. E eu quero dizer para você nesta noite: abra mão da sua vontade agora e pede para o Senhor colocar a vontade dele em prática na sua vida. Pede para que o Senhor Deus venha cumprir a vontade dele sobre a tua vida, porque desta forma a tua história será mudada, será transformada em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós abrimos mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus, a palavra do Senhor se cumpre sobre as nossas vidas. Oh Senhor, neste momento, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus, por cada vida que está aqui nessa noite, por cada pessoa, Senhor Deus, que saiu do seu lar, pessoas, ó Deus, que também estão enfrentando, ó Deus, e rompendo barreiras para estar aqui nessa noite, pessoas que lutam contra o seu eu, contra a sua vontade, pessoas que não querem desistir do seu projeto, papai. Que o Senhor Deus nesta noite possa, oh Senhor Deus, se compadecer de nós também aqui nessa noite, assim como o Senhor se compadeceu daquele homem. E a palavra do Senhor disse que o Senhor disse para ele: eu quero que você fique limpo. E naquele momento o Senhor liberou um milagre sobre a vida daquele homem. Que o Senhor possa também estar liberando sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Senhor Deus, cada vida que entrou, papai, por esta porta, que verdadeiramente possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito nessa noite.
porque naquele momento o Senhor Deus liberou uma unção, e a unção do Senhor curou aquele homem da lepra. Oh Senhor, muitas vezes, ó Deus, o que está doendo, muitas vezes as nossas feridas não estão expostas, mas estão dentro de nós, escondidas em nosso coração, papai, em nosso sentimento, em nossos pensamentos, ó Deus, e não aparece, mas que nesse momento que possamos falar ao Senhor, porque o mesmo Deus que cura o exterior, Ele também cura o interior. E nessa noite, Senhor, limpa, papai, purifica, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Toca mesmo no mais profundo, Senhor Deus, da nossa alma, do nosso sentimento. Senhor Deus, adentra cada espaço do nosso coração, papai, e começa, Senhor Deus, a trazer sobre as nossas vidas, ó Deus amado, a cura, a libertação, a restauração. Ah, Senhor, nós também necessitamos da nossa história mudada. Homens e mulheres que aqui estão nessa noite, jovens, ó Deus amado, que necessitam, Pai, ouvir a Tua voz, que estão em busca, Senhor Deus, da direção do Senhor. Papai, assim como o Senhor também foi de encontro àquela viúva da cidade de Naim, assim como o Senhor disse para ela: não chores. Ah, Senhor, eu com os meus olhos fechados, eu posso visualizar, Deus, e montar aqui, Senhor Deus, um cenário na minha mente, e vendo assim, Senhor Deus, esta mulher olhar espantada para o Senhor e dizer: não chores, eu perdi o meu filho amado, já não tenho mais ninguém. E o Senhor diz para mim: não chores. E eu posso, Senhor Deus, também visualizar o Senhor dizendo para ela: chorar por quê? Crê somente, porque eu estou aqui, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Decanda, merecanda, labraçurianda. O Deus de provisão chegou até aquela mulher. O Deus da provisão chegou até aquela mulher e disse para ela: não chores. E também tocou ali no esquife daquele caixão e disse para todos aqueles: pode parar, porque eu estou aqui para dar vida e vida em abundância. A história desse jovem não terminou, mas ela vai começar agora, porque a partir de agora vocês vão ver o milagre do Senhor sobre a vida dele. A partir de agora ele será um testemunho vivo nas minhas mãos, e a partir de agora todos que olharem para ele vão ver a glória do Senhor. Decanda, merecanda, labraçurianda, xendiricanda, derecanda, merecanda. Deus de provisão, Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Oh, papai, quão maravilhoso é poder ver pelos olhos da fé o Senhor mandando aquelas pessoas afaste. Jovem, levanta-te. Jovem, levanta-te, porque eu te ordeno. Levanta-te, porque verdadeiramente tu és um escolhido do meu Pai. E nesta noite também não é diferente. Eu também vejo homens e mulheres aqui que o Senhor Deus escolheu, homens e mulheres também separados, homens e mulheres também que nesse momento o Espírito Santo de Deus toca nesses corações. E o Senhor diz para você nessa noite: lança fora agora, coloca todas as feridas, coloca todos os sentimentos que estão dentro do seu coração, que estão te impedindo de ver a glória do Senhor sobre a sua vida. O Senhor diz para você agora, neste momento: libera esse perdão, libera esse perdão, porque liberando esse perdão, você verdadeiramente vai viver os melhores anos da sua vida. Oh Deus de poder e de glória, papai, Deus amado e maravilhoso, esta é a oportunidade
que o Senhor Deus está nos dando para que Ele possa mudar a nossa sorte nessa noite. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. Assim como o Senhor tocou naquele homem e disse para ele: fique limpo. Assim como o Senhor tocou naquele esquife daquele caixão e disse para o jovem: levanta-te e anda. O Senhor diz para mim e para você nessa noite: é noite de milagres, é noite de restauração, é noite de verdadeiramente em que o Senhor Deus está transformando a sua vida, está restaurando a sua vida e mudando a tua história, meu irmão. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos neste momento com seus olhos fechados. E repete comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os milagres continuam sobre Ti, o poder está em Tuas mãos. E neste momento, toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca na minha vida. Transforma a minha vida. Fala assim: Senhor Jesus, eu te convido a mudar a minha história, para que eu possa verdadeiramente ser um testemunho vivo do Senhor. Tu és poderoso.